Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, basta entrar em contato conosco por esse telefone 99, o DDD, e o telefone 991520454. Ou então pelo e-mail henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja nos ajudar, no final deste vídeo eu vou colocar para você as contas e o Pix. Neste trimestre estamos estudando com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é pastor presidente ali em Brasília, Distrito Federal. Já estudamos neste trimestre, na lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição 3, o perigo do ensino progressista. E hoje vamos estudar a lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Então aí a quebra do primeiro mandamento, né? Que é não terás outros deuses além de mim. Então Deus não admite de maneira alguma que alguém tenha algum outro Deus, porque na verdade não existe outro Deus. Então o homem está inventando ou crendo em alguma coisa que outra pessoa inventou, que ele crê erroneamente. Então não existe outro Deus, só há um Deus. Então Deus é criador de todas as coisas. E as coisas que Deus criou não podem ser mais importantes do que o Deus que criou estas coisas. A criatura nunca pode ser reconhecida como superior àquele que a criou. É uma coisa até lógica, né? Simples. Aquele que cria é superior àquele que é criado. Mas hoje vamos estudar aí sobre aqueles que insistem em considerar criaturas superiores ao seu Criador. Até mesmo aqueles que se adoram a si mesmos. O texto áureo diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então veja que um homem vai lá no meio do mato, corta uma árvore, traz desta árvore, ele usa parte da árvore para fazer uma fogueira e parte da árvore ele faz uma imagem, uma escultura, e depois se ajoelha diante dessa escultura, dizendo que essa escultura é seu Deus. Ou então ele vai lá na pedreira, né, pega uma pedra e vai fazer uma escultura dessa pedra, fazer a mesma coisa, ou de gesso, não importa o material que ele vai usar, o ouro, prata, o bronze, cobre, não importa. Ele pega uma coisa que foi criada por Deus e forma um Deus para ele. E começa então a se ajoelhar diante desse Deus, pedir as coisas a esse Deus que ele criou. Um Deus que às vezes tem olho, mas não vê. Tem o nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. É uma coisa absurda, né? Mas é a realidade. É o homem sem Deus. É o homem entregue ao pecado. É o homem que tenta de todas as maneiras substituir o verdadeiro Deus. Muito provavelmente pelo motivo de que ele tendo uma imagem, quando ele está diante dessa imagem, ele respeita a imagem, ele se faz de bonzinho, então ele pode se enganar a si próprio. Quando ele está longe da imagem, ele pode fazer o que quiser, a imagem não está vendo. Então um dos motivos é este. O outro motivo é que ele sabe que Deus está em toda parte e o vê em toda parte. Então ele quer se esconder desse Deus. Então ele inventa um outro Deus para ele, para substituir o Deus verdadeiro. Porque assim ele fica sem controle, sem aquele que está vendo e condenando o seu pecado o tempo todo.
Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Então, quando se exalta a criatura, coloca ou uma imagem, ou um ser humano, ou a si próprio, acima de Deus, isso é o quê? É uma usurpação da glória divina. É querer dar a glória que é de Deus, que só pertence a Deus, a uma pessoa ou a uma imagem. Muitas vezes até uma imagem de escultura ou uma imagem pintada numa tela. A leitura bíblica em classe está em Romanos 1, 18 a 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então vemos aí a clara mensagem que o apóstolo Paulo recebe do Espírito Santo para transmitir aos romanos, e aí, é claro, a todos os seres humanos, falando a respeito do homem que, tendo conhecido a Deus, de que maneira? Pela própria natureza. Olha, se nós pegarmos aqui uma semente de abacate e colocarmos aqui em cima de uma mesa, de repente, essa semente brotar e virar uma árvore, o que nós vamos dizer? Olha, um milagre aconteceu. Mas isso acontece todo dia na natureza, só mais lentamente. Então Deus está dizendo aqui para nós que só de olhar para a natureza, olhar quem colocou lá o sol, a lua, as estrelas, tudo no lugar certinho, nenhum invade a área um do outro, a Terra está toda controlada, tem o seu giro em torno do sol, tudo bem feitinho, tudo certinho, tem dia, tem noite, tem chuva, tem tudo funcionando direitinho. Como é que consegue, então, todo o universo funcionar? Então o homem era para ver, existe um criador disto. Então se olhar lá as árvores, as flores, os animais, o próprio ser humano, a perfeição do ser humano, tem alguém por detrás disso. Então o próprio ser humano tem que perceber, existe alguém por trás disso, é Deus, é o criador de todas essas coisas. Então Deus está dizendo aqui que a própria natureza mostra, revela que ele existe. E se ele existe, ele é invisível aos seres humanos, então o homem não pode fazer uma imagem de alguma coisa que esse Deus criou e adorar essa imagem como se fosse Deus. Deus não aceita isso. Está dando a glória que é de Deus para alguma coisa que ele criou. Então o homem, querendo ser sábio, se tornou louco. E aí Deus fez o seguinte, aplicou ao ser humano um castigo por ele buscar outro Deus, de inventar deuses. E aí os homens começaram a desonrar os seus próprios corpos entre si. Começou homem ter sexo com homem, mulher ter sexo com mulher. Veja bem, isso está bem claro aqui na palavra de Deus. Aí, Romanos, capítulo 1. Olha o que diz o versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural,
ao contrário à natureza. Veja, questão das mulheres aqui, está falando, mudaram, então, ao contrário à sua natureza. Naturalmente, a mulher nasceu para desejar o homem e se unir ao homem, como Deus criou Adão e Eva, foi macho e fêmea. E os dois se uniram, se tornaram um só, e daí nasceu uma família, nasceram filhos. Foi assim que Deus criou e assim que Deus criou para ser. Então as mulheres, agora vivendo na idolatria, começaram então a trocar o uso do sexo ao contrário do que Deus criou. Vamos continuar, o versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então agora Deus fala dos homens que mudaram a natureza, ou seja, era natural que um homem se interessasse por uma mulher. Então Deus criou Adão, um homem, Eva, mulher. Criou uma mulher para o homem para a mulher. Então isso é natural, Deus criou desse jeito. Daí constituir uma família, terem filhos. E Deus disse, crescei e multiplicai-vos, enchei toda a terra. Isso é o natural, é o que Deus criou para ser. Mas aqui está dizendo que aqueles que se envolvem em idolatria, Deus os castiga e eles passam, então, homem a se interessar por homem. Homem a ter sexo com homem. O que é o quê? Aqui está dizendo cometer o quê? Torpeza. Recebendo em si mesmos a recompensa. Que recompensa? Está aí, ó, a AIDS, né? E várias outras doenças têm surgido cada dia mais devido a esse sexo desnatural, contrário ao que Deus fez. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Diz que isso é o quê? Abominação diante de Deus. Deus abomina. Deus vira as costas de nojo. É um pecado terrível diante de Deus. Vamos ver o versículo 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então veja, o resultado do pecado. Veja que nasceu lá do quê? Da idolatria, da adoção de uma criatura como Deus, ou o próprio homem, ou um animal, ou uma ave, ou um pedaço de madeira esculpido ali, né? Ou um gesso, ou qualquer outro material. Então o homem faz uma imagem, se adora essa imagem, se dobra diante dela, pede coisas para essa imagem. Tudo isso é o resultado que é a idolatria. Até colocar um ídolo no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um ator, né? Pode ser aí de futebol, pode ser do automobilismo, de alguma coisa. Coloca alguém como ídolo. Então isso cria na pessoa uma submissão a esse ídolo. Então ele coloca esse ídolo como um Deus na sua vida. E maior do que o Deus criador de todas as coisas. Então, ele fica perdido em seus pecados, cada dia aumenta mais, vai se pecando em todas as áreas da sua vida. Ele se torna um pecador, se torna então uma pessoa que está vivendo totalmente contrário ao que Deus gostaria que ele vivesse. E você vê quantos problemas acontecem aí, nós citamos aí quantas coisas acontecem devido a isso, a esta idolatria.
Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o desprezo à verdade. Subtópico 1, a impiedade e a injustiça. Subtópico 2, a insensatez humana. Subtópico 3, o culto à criatura. No tópico 2, a revolução do pensamento humano. Subtópico 1, renascentismo. Subtópico 2, humanismo. Subtópico 3, iluminismo e pós-modernismo. No tópico 3, tipos de auto-idolatria. Subtópico 1, idolatria da autoimagem. Subtópico 2, idolatria no coração. Subtópico 3, idolatria sexual. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos. Vamos ver a introdução da lição que diz: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em auto-idolatria. O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Veja 2 Timóteo 3,4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos 1,18. Aí em 2 Timóteo 3,4 tem uma lista aí também, parecida com essa de Romanos capítulo 1. Veja que tudo resultado, então, da idolatria do ser humano. Então, a soberba e insensatez. O que é a soberba? Alguém achar que ele é independente de Deus, que não precisa de Deus, não se submete a Deus, não se humilha diante de Deus. Então, se acha grande, se acha capaz de conduzir a sua própria vida à sua própria maneira. Então não existe sensatez, não existe equilíbrio. Então a pessoa passa a conduzir sua vida de maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Ele não se submete ao que Deus quer, ao que Deus diz em sua palavra. A palavra de Deus é um manual para nós. Deus nos criou e nos deu um manual. O manual é a Bíblia, a palavra de Deus. A verdade está aí. Por isso a luta grande que nós temos visto de Satanás para tentar tirar a Bíblia, mudar a Bíblia, proibir a Bíblia, afastar as pessoas da Bíblia. E quanto mais o tempo foi passando, os homens se tornaram cada vez piores. Então vieram aí os filósofos com as suas ideias, pessoas que viviam em pecado, e suas ideias começaram então a prevalecer numa sociedade totalmente afastada de Deus, que queria viver independente do Deus que os criou. E aí vem as filosofias que incentivam o homem, cada um para um lado. Pode ser para um lado político, para o lado religioso, ou para o lado da sexualidade. Então são os desvios, e cada um ele entra por um caminho pior do que o outro. Cada um se perde mais e arranja um monte de seguidores que vão atrás desses. Então os homens se tornam cada dia mais inimigos de Deus. Vamos ver aí o tópico 1, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Salmos 36:1, Judas 1:14-15. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. 2 de Pedro 2:15. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Romanos 1:18. Sua idolatria, o culto à criatura, Romanos 1:19-23, a perversidade e a depravação moral, Romanos 1:25-32, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, Romanos 1:19-20. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana, 1 Timóteo 4:2. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Romanos 1:21. Veja que Salmos diz aí, olha,
que aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Então existem homens que eles vivem como se Deus não existisse, ou então como se o seu Deus a quem ele serve fosse maior do que o Deus que ele sabe que existe. Já existem outros que tentam de todas as maneiras convencer as pessoas de que nem existe Deus. Então são várias as vertentes, mas todos têm uma coisa em comum. Colocam sempre a criatura acima do Criador. Querem viver como se Deus não existisse, não tivesse domínio sobre nada, como se Deus não tivesse um padrão para o ser humano, padrão de vida. Então são pessoas que querem o seu próprio paradigma. Eles querem seguir o rumo deles próprios ou de alguém que eles consideram como se fosse um próprio Deus. Então as pessoas, na sua religiosidade, muitas vezes seguem uma liderança cegamente. Não importa o que ele falar, não importa o que ele ensinar, as pessoas então seguem, obedecem, por crerem que esta pessoa representa Deus. Isto é uma idolatria terrível. E sempre quando o homem está afastado de Deus, ele se entrega às coisas perversas em todas as áreas da sua vida. Então vai aí a político, social, religiosa, sexual, em todas as áreas, cultural, tudo é então distorcido para um lado contrário ao que Deus ordena, ao que Deus deseja, ao que Deus ensina através da sua palavra. Então a palavra de Deus chega a te dizer que ele tem a mente cauterizada. Então ele se fechou para as coisas de Deus. Ele só se abre para as coisas do homem que vive ou que ensina-o a viver do jeito que ele quer. Então, na verdade, ele quer viver sem nenhum tipo de controle. Então ele glorifica aquilo que é criado ao invés daquele que criou todas as coisas. No subtópico 2, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Romanos 1, 19, 20a. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Romanos 1, 20b. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Romanos 1, 21a. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Gênesis 3:5. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Romanos 1, 21b. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Romanos 1, 22 a 25. Então veja, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, até mesmo aquele homem que se declara ateu, ele está na verdade lutando contra a ideia que ele mesmo sabe que existe um Deus verdadeiro, mas ele luta contra essa ideia para apagar esse Deus de sua memória, de seu coração, de sua inteligência, de sua percepção do mundo. Então ele tenta de todas as maneiras evitar que exista Deus. E todo ser humano, de acordo com a palavra de Deus, todo ser humano sabe que Deus existe apenas olhando para a natureza. Então quando a pessoa olha uma árvore, uma flor, um animal, olha ali para o céu, vê as estrelas, a lua, o sol, só de olhar ele já percebe e sabe que existe um Deus. É por isso que pode ser um índio lá no meio do mato, que não sabe de nada, nunca ouviu ninguém conversar com ele, nunca foi ninguém lá. Mas ele percebe que existe um Deus
um criador de todas aquelas coisas que o cercam. E se algum dia ele disser, eu quero conhecer esse Deus, Deus vai enviar alguém para pregar o evangelho a ele, para que ele possa ser salvo e conheça esse Deus. Isso é maravilhoso, isso é graça de Deus, misericórdia de Deus, é amor de Deus. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Qualquer pessoa que exista no mundo, em qualquer parte do mundo, se ele desejar conhecer esse Deus, Criador de todas as coisas, Deus enviará alguém até ele para pregar o evangelho para ele, para que ele possa ser salvo. É maravilhoso. É por isso que às vezes você pensa assim, mas como é que pode fulano vivia lá isolado num lugar lá que ninguém sabia, que ninguém conhecia, não sabia falar a língua de ninguém. E ele, ainda um dia, alguém foi lá e pregou o evangelho para ele. Às vezes, na hora de morrer, ainda teve a chance de ouvir o evangelho. Sabemos de várias histórias de missionários que foram até índios que não haviam sido alcançados ainda. Quase morreram, mas conseguiram aprender a língua desses índios, conseguiram pregar o evangelho e esses índios se converteram. Então, Deus é maravilhoso, é misericordioso. Qualquer pessoa, no planeta inteiro ou até lá na Lua, não importa. Se ele desejar conhecer Deus, Deus enviará alguém para pregar o evangelho para ele, para que ele possa crer e ser salvo. Então o ser humano é indesculpável, não tem desculpa, não tem negócio, eu não sabia que Deus existia. Eu não soube, ninguém pregou para mim. Não, você não quis, você não quer Deus, não quer reconhecer Deus, não quer de maneira nenhuma se submeter a este Deus. Mas você sabe que ele existe? Sabe. Veja bem, Deus é maravilhoso, misericordioso. Então ele faz questão de que todos saibam que ele existe. Ninguém vai poder se desculpar diante de Deus, dizendo que não sabia que ele existisse. Então o homem, na sua perversidade, no seu desejo de pecar, é que tenta de todas as maneiras negar a existência de um Deus que ele sabe que existe. Então o homem é um insensato. No subtópico 3, o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, como está em Efésios 2:3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo, Romanos 1:24. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, Romanos 1:18. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador, Romanos 1:25a. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1:25b. Então veja que como os homens insistem em não perceberem Deus, em desobedecerem a palavra de Deus, a viverem como se Deus não existisse, então Deus libera sobre eles as consequências disso. Existem consequências para aqueles que querem viver como se Deus não existisse ou adotam algum Deus aí, algum animal, algum homem, algum artista, algum político, alguém adota até a si mesmo como superior a Deus. Então Deus traz a eles a liberdade para que eles se autodestruam. Veja bem. Então eles se tornam cada dia mais imorais, cada dia se entregam mais às paixões infames, cada dia se afastam mais de Deus e vão recebendo em si mesmos a recompensa por isso. Aí é que acontecem. As doenças, se alastram cada dia, aumentam mais. As catástrofes cada dia aumentam mais. Então as tragédias cada dia aumentam mais.
Tudo isso, o próprio homem é que fabrica. O próprio homem é que vai inventando essas coisas. Vai se autodestruindo cada dia mais. Porque se eles não quiseram Deus, Deus os abandona a viverem da maneira que querem. E aí, cada dia se autodestroem mais. Não fizeram aí as maiores palhaçadas no carnaval, com Jesus aí, arrastando Jesus, outros dizem que Jesus é gay, que não sei o quê. Estão só colhendo. É o resultado daqueles que querem viver a seu bel prazer, a sua maneira sem Deus, viverem como se Deus não existisse. Então, de vez em quando, Deus mostra ao ser humano o que é viver sem Deus. Aí o ser humano fica reclamando. Veja aí, estão querendo proibir de toda maneira. Tiraram já as aulas de religião dos colégios, estão aí fazendo bíblias novas, tirando os pecados, né, que as pessoas cometem de lá na Bíblia. Estão cada dia mais querendo afastar aqueles que pregam a palavra de Deus, querem tirá-los das TVs, dos rádios, querem fazer leis e mais leis aí para atrapalhar o crescimento da igreja e tudo. De vez em quando Deus mostra, vocês querem, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é viver sem Deus. E aí as pessoas reclamam, preferem honrar a criatura ao invés do Criador. Estão aí se ajoelhando, se dobrando diante das imagens. Aí você vê aí, mas por que nós oramos, jejuamos, pedimos a Deus para a pessoa tal ficar no governo e Deus não fez nada? Mas quem é essa pessoa? A pessoa que vive se ajoelhando diante de imagem? Idólatra? Ele se converteu por acaso? Não, a igreja não pode adotar um idólatra como líder. Veja bem, Deus está dando uma lição em nós. Nós não podemos colocar sobre nós uma pessoa que coloca uma imagem acima de Deus, que adora, se ajoelha diante de imagem. Aí estão reclamando de quê? Então o que acontece? Na religião, as pessoas colocam imagens, líderes acima de Deus. Nas ciências, né? Ali é só o que eles veem e comprovam que realmente existe, que eles aceitam que exista. A matéria é colocada acima de Deus. E na sociedade está aí os artistas, os atletas, né? Os políticos e tal, são colocados acima de Deus. E muitas vezes nós vemos aí nas igrejas, né? Aí um líder, pastor, ou papa, ou outro líder qualquer, é colocado acima de Deus. Poucos dias nós vimos aí quem é Dalai Lama, né? Aqueles que não sabiam, de repente descobriram, ficaram até assustados. Pois é, tudo é idolatria. As pessoas idolatram esse tipo de pessoas. Pessoas que vivem no pecado. Pessoas que não têm Deus na sua vida. No tópico 2, a revolução do pensamento humano. Subtópico 1, renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica deste movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, Revolução Francesa, a visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo, João 20, 25 e 29. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. A intelectualidade é colocada acima da espiritualidade. Então houve um movimento muito grande dos homens para que aqueles que fossem os pensadores da época, os que se destacavam na sociedade, tanto nos seus pensamentos como no seu enriquecimento, passaram a ter prioridade às suas ideias.
E as ideias eram todas materialistas. Só acreditavam naquilo que viam. Então, aquilo que a razão fornecia a eles. Nada espiritual, nada que eles não pudessem ver. Então, foi um afastamento de Deus, porque eles não podiam ver Deus. Então, para eles, Deus não existia. Aquilo que não pode ser visto, então eles diziam, não pode ser adorado. Então, se alguma coisa não era comprovada cientificamente, então não era verdade, não servia. Então, a visão teocêntrica, ou seja, que tem Deus como centro de tudo, controlador de tudo, aquele que dita o que o homem pode fazer, o que não pode, então perdeu o seu valor e passou a ter valor a concepção antropocêntrica, ou seja, coloca o homem como centro de tudo. Então, o homem que decide o seu futuro, é o homem que decide o que é certo, o que é errado. Então, veja, colocaram o homem, o ser criado, acima do seu Criador. Então, ao invés do homem olhar para tudo à sua volta da maneira que Deus vê, da maneira que Deus orienta, passaram a olhar através de suas próprias lentes, ou seja, da sua própria maneira de ver, de perceber, de esperar, de desejar, de praticar. Então, o homem passou ao seu centro. Então, a cultura humana, a parte toda social do homem, passou a ser centrada no próprio homem. Nada consultando a palavra de Deus, nada consultando a Deus, nada tendo como base, como prumo a palavra de Deus. Então foi uma revolução, ou seja, uma regressão do homem a um tempo sem conhecimento de Deus, a uma posição de ignorância a respeito de Deus e de confronto à palavra de Deus. E aí os homens vão dando nomes a essas coisas, né? Renascentismo, humanismo, racionalismo, aí renascença. Então tudo dentro da ideia da razão do ser humano de ver para ele poder crer. Então a fé é totalmente afastada, totalmente perde o seu valor. E o centro de tudo passa a ser então o próprio ser humano. Nós colocamos nos estudos escritos tudo isso aí bem detalhado, bem explicado para quem quer aprender mais sobre o assunto, para quem deseja aprender mais sobre o que significa cada um desses nomes. Nós aqui, e nem para darmos aula na igreja, nós não vamos gastar o tempo da aula ensinando o que é cada uma dessas coisas, né? Apenas colocamos um raciocínio sobre o que é. Senão, nosso tempo nós vamos gastar todo explicando sobre os movimentos, né, sociais, as revoluções sociais que aconteceram desde que o homem foi criado até hoje. E não é o mais importante para nós aqui na nossa lição. O importante é aprendermos aqui que o homem então se revoltou contra Deus, que o homem adotou a criatura como um Deus na sua vida, se afastando de Deus, da sua palavra, da sua vontade para o homem. E tudo que acontece de ruim para o homem é exatamente resultado dessa ação do homem, desse desejo dele de desprezar Deus e tudo que Deus ensina, tudo que Deus quer para o homem. Tópico 2, humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, Deuteronômio 6, de 1 a 9, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero, Gálatas 3, 28.
Então veja que o homem foi criando normas, leis, desprezando cada dia mais a vontade de Deus. Na Bíblia existe o que é perfeito, o que Deus quer que seja feito. Então existe ali uma orientação para nós. Então a Bíblia é aí como se fosse o quê? Um manual, né? Um manual prático que Deus passou para nós. Então nós temos que viver segundo o que Deus deseja que nós vivamos. Nós temos as normas que estão na Bíblia e são perfeitas, dadas por Deus. Mas o que os homens fizeram? Os homens colocaram, então, os próprios homens como o prumo da sociedade. Então, o que os homens vão ditando, as normas, as regras, é que eles vão adotando como leis, como controles da própria sociedade. E nós temos visto qual é o resultado, né? Nós temos aí uma sociedade podre, latrocínios, roubos, assassinatos, perversão sexual, imoralidade de todo tipo, mentiras e mais mentiras, enganos, depravação total, sociedade que caminha para a sua autodestruição, cada dia mais pior. Filhos desobedientes a pais, ingratos, aí filhos matando pais, pais matando filhos, mortes e mais mortes, doenças e mais doenças, tragédias e mais tragédias, tudo resultado do homem que quer, que insiste em viver sem Deus, sem o controle de Deus, sem obedecer à palavra de Deus. Subtópico 3, Iluminismo e Pós-Modernismo. O Iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcaram esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Então veio o iluminismo, onde os homens passaram a se acharem como os donos do mundo, os controladores de tudo, se achavam donos do próprio destino, achavam que a igreja era dispensável, não precisava da igreja. Veja bem, é um grande erro quando as pessoas pensam que a igreja é dispensável, porque o ser humano ele não consegue ficar sem ter aí um local para onde ele ir, para ele correr quando ele está em desespero. Ele precisa de uma orientação, ele precisa de ter um contato com Deus. Isso é uma fuga desesperada de alguém que está à beira da morte. Então, se não houver a igreja, o ser humano fica descontrolado. Veja na pandemia, por exemplo, as igrejas, quando as igrejas fecharam, houve um problema seríssimo. Pessoas começaram até a se matar, desesperadas. Não tinham para onde correr. Não existia um socorro. Então, nós vimos que o período que a igreja passou fechada demonstrou que não só aqueles que são crentes, que são evangélicos, têm necessidade de uma igreja aberta, mas também outras pessoas passaram a terem um prejuízo muito grande psicológico por falta de uma igreja. E aí começaram a entender a importância da igreja. Hoje, por exemplo, já se percebe o trabalho que a igreja tem de ajuda aos necessitados, que antes as pessoas não sabiam que existia. Muita gente não sabia o trabalho que a igreja faz e que não é visto por ninguém.
É um trabalho importantíssimo da igreja, um trabalho social, né? É uma ação social. E muita gente nem sabia disso, nem percebia isso. Hoje já se percebe um pouco mais isso. Além do trabalho espiritual, de aconselhamento, de ter ali uma pessoa que compreende, que ama, que busca ajudar, que fala de Deus, que fala da solução que está em Deus. Então os homens pensavam que não precisavam da igreja. Depois vem ainda a pós-modernidade, onde os homens cada dia mais procuram solução nos próprios homens. Acham que vão encontrar a solução de tudo que ocorre no próprio homem. E aí aquilo que eram regras rígidas passam a ser agora regras que podem ser quebradas, dependendo da situação. Então os homens passaram a achar que agora o que importa é o resultado. Se isso vai me fazer bem, não tem problema, eu vou quebrar essa regra aqui, vou quebrar outra ali, vou quebrar aqui. O que importa é o resultado e eu estar satisfeito, estar feliz, estar tranquilo. E o que nós vemos hoje, aí são bandidos, assassinos, traficantes, todos sendo soltos aí, enquanto aqueles que defendem a verdade, que defendem a palavra de Deus, é que vão sendo perseguidos. Querem aí aprisionar aqueles que ensinam o que é correto, o que pode, a única solução que existe realmente, que pode consertar o mundo. As pessoas que ensinam isso vão sendo perseguidas. Mas já já Jesus chega e vai nos levar. E aí o mundo vai conhecer o que é viver sem a igreja. Aí vem a grande tribulação, onde a ira de Deus será derramada sobre os homens. Então aí fala do hedonismo e do narcisismo. O hedonismo buscando a satisfação, principalmente sexual, a qualquer custo. Viver os prazeres, né, da glutonaria também. E vamos ver o narcisismo, que é a adoração a si próprio. É aquele que vive para si. Então tudo que ele faz é para seu próprio benefício. É o individualismo. E daí nós vamos chegar então no tópico 3. Tópico 3, então, tipos de auto-idolatria. Subtópico 1, idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Êxodo 20, 3-5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, Hebreus 1, 2, 3, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado, João 8, 34. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites, 2 Timóteo 3, 2-4. Desse modo, uma pessoa não regenerada terá a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo, Lucas 18, 11. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência, Lucas 22, 24-26. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem, João 3,30. Então a idolatria, a autoimagem, coloca o homem, não é ele colocar outra pessoa ou algum objeto acima de Deus, agora é colocar a si próprio. Então vem o narcisismo, que é o quê? É a adoração a si próprio. Então a sua autoimagem é o que vale. Nós podemos ver aí, por exemplo, no ramo aí da moda, né? Dos cosméticos, das operações que as pessoas fazem aí para melhorar a sua autoimagem, né? Então é o excesso da busca por embelezamento próprio, por reconhecimento próprio, pelo bem-estar próprio. Então, acima de qualquer coisa. Então a pessoa se ama mais do que ama Deus. Então veja que Jesus Cristo, ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Então ele era a imagem de Deus. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo ali. Então o cristianismo ensina que sempre é que Deus está em cima. É Deus que criou todas as coisas. É Deus que deve ser adorado.
Então tudo é feito, olha, em nome de Jesus, sempre para que a glória seja de Deus. Então sempre mostrando Deus às pessoas. Paulo dizia, olha, eu não vou até vocês com palavras de sublimidade humana, não consegue com palavras bonitas, ensinos elogiosos, mas eu vou aí com demonstração de poder, ou seja, sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque assim vocês vão perceber que é Deus que está fazendo, que é Deus que está por detrás. Então a glória vai ser para Deus e não para mim. Então Paulo insiste que ele não vai falar de sabedoria própria, mas sempre mostrando Deus, revelando Deus na sua vida, dando glória sempre a Deus. Então a pregação não era sobre ele, era sempre sobre Jesus Cristo. Então essa adoração à autoimagem vai fazer com que a pessoa queira sempre se exaltar a si própria, queira sempre se engrandecer diante de todos. Tem pessoas hoje aí que vivem dos likes, né? E se não tiver milhões de likes aí, adoece, morre. Se ficar sem internet um dia, morre. Se ficar sem receber elogios por um dia, adoece, né? Quantos cantores, pregadores não suportam nem ficar sentado num culto ouvindo a palavra de Deus? Não vão para os cultos. Só vão se forem para pregar ou se for para cantar. Senão, não vão de jeito nenhum. Passam, às vezes, aí um mês inteiro sem congregar. Veja bem. E é um perigo isso. Então, se torna o centro do universo. De repente, a pessoa pensa que sem ele não existe nada, não existe nem culto a Deus. São pessoas que vivem, né, em busca de dinheiro. Tudo que fazem, querem alguma coisa em troca. No subtópico 2, idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Romanos 9:2, 10:6, 1 Coríntios 4:5. Ele também é descrito como um enganoso e perverso. Jeremias 17:9. Pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Marcos 7:21-22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel 14:3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Mateus 15:8. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmos 119:11. Quando fala-se então em idolatria no coração aí não quer dizer o órgão do corpo, o coração em si, mas está falando do íntimo do ser humano, da personalidade. Então vive na perversão, no engano. Então o coração que vive na idolatria é isso, é o ser humano no seu íntimo que se entrega à idolatria. Então no íntimo seu é que sai aí os maus pensamentos, né? As más intenções, a perversão, a imoralidade, a avareza, a soberba, a insensatez, tudo isso fica lá dentro do coração dessa pessoa, fica guardado lá dentro, provoca então um afastamento de Deus. Às vezes até uma pessoa religiosa, mas dentro de si tem a maldade guardada, tem a perversidão guardada, possui ídolos dentro de si. Então a pessoa de repente se torna supersticioso, começa a se apegar muito aos bens materiais, se tornando independente de Deus. Então a sua reputação pessoal passa a ser mais importante do que ajudar os outros, amar os outros, abençoar os outros. Então a Bíblia ensina para nós não podemos ser assim, nós temos que ser pessoas que amam aos outros, que fazem de tudo para que Deus seja glorificado e exaltado. Somos servos de Deus, tudo que fazemos é em nome de Jesus.
é para a glória de Deus Pai. Temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração para que nós não pequemos contra Deus. Não podemos viver em busca de prazeres em todas as coisas, nas comidas, glotonaria, os prazeres sexuais. Não podemos viver a nossa vida assim em busca de prazeres. Subtópico 3, idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, Romanos 1:27. Imoralidade, Romanos 13:13. E libertinagem, 2 Coríntios 12:21. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual, Gálatas 5:19. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, Romanos 1:26-27, 1 Coríntios 6:15. É o altar da idolatria sexual edificado no coração, Marcos 7:21. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados, 1 de Pedro 4:3. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, Gálatas 5:16. Então aí a sensualidade, imoralidade, libertinagem, tudo tem a ver com a concupiscência da carne, desejos da carne, do corpo. Então a palavra aí não é concupiscência, é concupiscência, viu? Significa desejos pecaminosos, Então são aí as obras da carne que são estimuladas. E aqui nós estamos falando na área sexual. Então aqueles que se entregam ao sexo ilícito, pecaminoso, como homem com homem, mulher com mulher, ou sexo anal, E isso aí está presente, infelizmente, até em muitos lares que se dizem evangélicos. Isso aí afasta totalmente o homem de Deus. Isso é abominação diante de Deus. Quantos estão se entregando a verem sexo na internet, assistirem filmes pornográficos? Quantos estão viciados em pornografia na internet? Então isso aí é uma idolatria surgida no coração e que passa a pessoa a ser escrava do prazer sexual, passa a ser viciada nessas coisas. Então se afasta completamente de Deus. E assim tem acontecido com muitos crentes, até com grandes pregadores, tem acontecido isso. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, buscarmos cada dia mais comunhão com o Espírito Santo, para não satisfazermos os desejos da carne. Temos que viver no Espírito. Então, crente, cuidado, entre sempre de madrugada na oração, jejue toda semana, pelo menos um dia por semana, aprenda, faça isso. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, congregue, esteja sempre congregando, para que você possa escapar dessas coisas terríveis. Conclusão. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem leva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos 2:8. Então é uma corrupção total do ser humano, que se afasta de Deus, que não quer saber de Deus, que não quer obedecer a Deus e a sua palavra, não quer seguir as normas que Deus colocou para que os homens obedecessem e vivessem bem sobre a face da terra. Então os homens não querem se submeter ao controle de Deus e então vivem na idolatria, ou de si mesmos, ou de imagens de escultura, ou imagens aí fabricadas de gesso, de pedra, de barro, de cobre, de ouro, de bronze, não importa o material.
fazem imagens, se dobram diante dessas imagens, quando não adoram a si mesmos ou alguma pessoa, idolatram algum tipo de pessoa e começam a seguir, a imitar essa pessoa. Nós temos visto dentro da igreja quantas pessoas aí, na sua maneira de vestir, né, na sua aparência, começam a aparecer com pessoas lá do mundo, começam a idolatrar a pessoa, começam até a fazer operações para ficar mais parecidos com aquelas pessoas, começam a se vestir igual às outras pessoas do mundo. Veja aí essas roupas rasgadas na igreja, ninguém aprende isso, isso não é de Deus. Veja só, são coisas que estão dentro da igreja, que a gente vê assim, não tem nada a ver com Deus. Então isso aí, coisas baseadas em modas mundanas que nós não podemos copiar. Então tem que haver um basta nessas coisas, tem que haver um controle sobre essas coisas. As pessoas precisam deixar a idolatria. Deus não aceita, Deus não dá sua glória para ninguém e para nada, nem objeto, nem nada. Deus não aceita isso. Deus é sempre primeiro, Deus é sempre Deus. E as outras coisas não são deuses. Essas pessoas, esses ídolos, essas imagens, esculturas, essas coisas, não são deuses. Não podem ser adorados e nós não podemos viver segundo o que eles ditam. Nós vivemos segundo o que a palavra de Deus ensina. Então devemos sempre nos submeter a Deus e sempre darmos honra e glória a Deus. Vamos dar um resuminho para vocês sobre algumas palavras que apareceram aí no ensino. Por exemplo, hedonismo, doutrina segundo a qual o prazer é o único verdadeiro bem. Há 3 tipos de hedonismo: o psicológico, que sustenta que as pessoas procuram inevitavelmente o prazer; o ético, que considera que a obrigação dos seres humanos é procurar o prazer; e o reflexivo, que afirma que aquilo, então você vai pensando sobre essas coisas. O hedonismo é um estilo de vida deletério. A busca incessante pelo prazer destrói a família, conduz à cegueira espiritual, corrói a conduta moral, avilta o ser e o afasta de Deus. Aí nós temos o humanismo, né? Antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, valorização das emoções, afastamento de dogmas, contraste de opiniões. Esse humanismo você vê aí que surgiu na Itália no século XV. Então, método científico e racionalismo, valorização da ciência e da razão. Surgimento da burguesia, os gêneros mais explorados: teatro popular, poesia palaciana, crônica histórica. Principais autores aí da Europa: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Michael de Montaigne, Thomas More, Gil Vicente. Esse Gil Vicente aí você vai ver que é o pai do teatro português. Em Portugal você vê a poesia palaciana, que é escrita dentro dos palácios, escrita por nobres que retratam os usos e costumes da corte. Quando, então, transição entre a Idade Média e Renascentismo. Dentro do Iluminismo você vê aí os filósofos Montesquieu, Voltaire, você vê aí os filósofos, vê aí os antecedentes, né? Questionamento sobre o artigo, regime, política absolutista, explicação divina para o poder, mercantilismo, sociedade estamental, educação religiosa. Você vê aí sociedade, igualdade civil perante a lei, meritocracia, educação laica. Aí você vê a economia, né? A fisiocracia da França, mais terra, escola liberal, trabalho não intervenção do Estado na economia. Quando aí você vê século XVIII, né? Século das luzes, você vê o despotismo esclarecido, reis que aplicam o iluminismo, menos a Constituição, a valorização da razão, fé e razão, aí a razão sobrepõe, monarquia constitucional aplicada na ciência, limitação dos poderes, liberdade. Aí você vê no modernismo, período menos conturbado, né? Você vê contexto, redemocratização do país, fim da Segunda Guerra Mundial, fim do nazismo, fim do Estado Novo, início da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, início da corrida armamentista.
Aí você vê a prosa urbana, prosa intimista, prosa regionalista. Você vai ver aí a poesia, né? Você vai ver aí a terceira fase, 1945 a 1980, geração de 45. Você vê as características aí, academicismo, regionalismo universal. Você vê os artistas, né? João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, Suassuna, Ailton Teles, tudo aí. Então aí um resumo para você ter uma ideia. O renascentismo, o que foi isso então? Você vê movimento cultural, revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, ideal humanista e naturalista, importantes nomes aí, Leonardo da Vinci, Giovanni Boccaccio, Francisco Petrarco, Nicolau Maquiavel. Aí você vê as características, vê aí que o humanismo é a valorização do ser humano e sua natureza, desenvolveu o espírito crítico do ser humano. Você vê os fundamentos, né? Racionalismo, individualismo. E você vê nesse quadro os 7 passos da apostasia do mundo gentil, como está em Romanos, aí, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 23. Então tudo isso aí você vê lá no resumo escrito, que você adquire gratuitamente. Basta entrar em contato conosco, eu envio para você gratuitamente o PDF, né, e PowerPoint dos slides que nós usamos aqui, e também o estudo escrito, para você entender melhor ainda a lição, ter mais coisa para você aprender para falar diante da classe ou para alguém. Importante saber é que nós temos um Deus único, verdadeiro, que nós temos que adorar somente a Deus, e a palavra de Deus é aí o instrumento que Deus usa para se comunicar conosco e dizer a sua vontade para conosco. Ou seja, é o nosso manual de vida e prática. Vamos orar agora. Se você, ouvindo tudo isso, você vê agora, enxerga melhor a verdade, sabe que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, que nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz. Mas ele venceu a morte, venceu o pecado. E ele ressuscitou, está à direita do Pai, onde intercede por nós. Saiba que se você ouviu tudo isso e tantas coisas serviu para você, talvez você está vivendo nessa situação, você pode sair imediatamente disso agora. Então, abra o coração para Deus agora. Aceite a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor da sua vida. Entregue sua vida totalmente a Deus. O Espírito Santo vai agora te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrepende, pede perdão a Deus, recebe o Espírito Santo e começa uma vida nova com Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo está vivo e Ele te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Ó Senhor, toma em Tuas mãos. Ó Senhor, recebe-os por filhos agora, Senhor. Perdoa todos os seus pecados. Ajuda o Senhor a mudar completamente a partir de hoje, ter uma vida nova, cheias do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Ramar la grossa maravilha, que teu amor seja constante nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora. Solta em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas e cura agora, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Oh, Senhor, que Jesus Cristo agora esteja nessas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Você fazendo assim, outras pessoas vão assistir também, vão aproveitar. Então passe o link desse vídeo para outras pessoas também. Se você deseja receber todos os slides e aqui mais estudos escritos, entre em contato comigo, o telefone aí 99991520454, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Aí tem a Caixa Econômica, tem do Bradesco, tem aqui o Banco Brasil. O Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix está aí, é meu CPF, 331-957-816-20. Então envie qualquer quantia, você estará nos ajudando.
Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.